Olá, alunos e alunas, estamos de volta aí para fazer, né, a correção das nossas atividades. Então eu queria aproveitar, né, para concluir nosso assunto, né, sobre a questão do uso das plantas baixas, né. Então olha só, através do projeto, né, da planta baixa, promovemos subsídios à execução do edifício ou até mesmo da sua manutenção, né? Então, neles constam altura de forros, caimento de telhado, indicação de escadas ou rampas, né? Que vai poder promover subsídio caso, né, você tenha um problema de calha ou um problema de retorno de água, né, numa chuva torrencial, para vocês, né, fazerem a correção desse problema ou fazer, né, promover sua manutenção. Então, saímos em busca do problema, em pequena escala, para executarmos, né, a execução de manutenção do problema apresentado, né? Então, essa compatibilização de projeto é importante, né? Isso gera subsídio para a implantação de sistemas de água e também detalhamentos de esquadrias é importante para você fazer, né, a manutenção, solicitar a manutenção desse equipamento. Então, a partir desse momento, você pode verificar, né, se a sua instituição, né, que nem eu falei para vocês, possui essas plantas atualizadas ou promover, né, fazerem, né, essa atualização das plantas e também pode promover, né, e intensificar a importância desse recurso para agilidade no processo de manutenção, tá? Então, ó, a representação do espaço, ela permite que você perceba as atividades, onde elas ocorrem, como elas se apresentam e como são representadas, né? Então, né, para a gente, né, dar continuidade, fazendo a correção das atividades, né? A primeira questão, né, foi como o ser humano possui, né, alguns sentidos especiais para fazer a leitura desse espaço. Quais são eles, né? Quais são esses sentidos humanos que são utilizados para perceber o espaço, né? Na questão 2, seria ali, né, cada um dos 5 sentidos humanos é capaz de fazer a leitura espacial do ambiente e algumas pessoas que possuem sentidos com deficiência, com a visão, têm um recurso de leitura especial com o uso do tato. Qual o nome dessa escrita, né? Você já deve ter observado, ou no ambiente escolar de vocês, né, se ele está adequado, acessibilidade, esse tipo de recurso, né? A gente vai ver já logo em breve a correção, né? E por último, que é uma planta baixa e qual a sua principal utilização, tá? Então, vamos começar pela questão 1, né? Então, professor Luiz Carlos, o que o pessoal está dizendo aí da nossa primeira questão? Primeira questão é quais são os sentidos do ser humano? Acho que todo mundo acertou essa, né, professor Luiz? Ah, essa sim, né? Porque faz sentido, né, professor? Oi? Quais são os sentidos? Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Gente, esse momento é um momento muito nosso, assim, da nossa interação, nós perdemos um pouco o sinal. Então eu estou com poucas respostas dos polos, então nós já estamos tendo um pouco de dificuldade de internet, então nós vamos interagir o máximo que nós pudermos com os tutores presentes. Mas eu tive aqui só a resposta até o momento, que os outros não conseguem acessar o chat dos momentos anteriores. Sim. De Ouro Preto. Ele fala a questão 1 de cara, ele fala, vai de objetivo, né? Uhum. Que ele fala que o paladar acertou. Opa, acertou! Polo de Ouro Preto. Parabéns, gente. Paladar, olfato, audição e visão. A aluna é a Cristiane e a Cibele. Nosso abraço a vocês. E aos demais também, gente. Vamos participar, nós interagirmos bem nesse momento. Vamos interrelacionar no nosso espaço. É verdade? Pessoal, como a gente falou, né, na nossa primeira teleaula, agora vocês invadem o nosso espaço, né, para poder interagir com a gente, né? Então, pessoal, muito simples, né, essa questão aqui, ela só faz uma revisão sobre o que a gente aprendeu,
né, e faz a gente pensar um pouco, né, como o ser humano é preparado, né, para entender o espaço e interagir com ele, né, sendo que compreendendo situações de perigo ou compreendendo principalmente de perigo, né, porque o ser humano ele tem, né, digamos assim, o cerne de conservação da espécie, Sim, né, sim. então, né, ele se protege, então ele percebe o espaço de modo que se aquele espaço for agressivo, ele fica repulsivo, né? Perfeito. Ele, né, fica distante. Então o tato, como ele é percebido, né? Situações, né, de mudança de temperatura, por exemplo, um piso molhado, escorregadio, né, onde você percebe que tem uma condição especial ali que deve ser alertada, né, para uma pessoa que está passando ali perto, né? A questão uma porta trancada. Então se você só percebe que a porta está trancada a partir do momento que você tenta abrir ela, né? E você Sim. utiliza o tato para isso, né? O olfato, muito importante, né? Principalmente, né, um dos principais problemas, um dos principais riscos, né, que tem edificações, né, que já tem um tempo de uso, né? Edificações com 20, com 30 anos de uso, ela tem um sério problema com sistemas elétricos. Né, professor Sim, Luiz? sim. O Luiz Carlos é especialista nessa área, né? É engenheiro eletricista. Então a gente vê que uma forma muito sutil de você perceber um problema elétrico é você perceber, né, às vezes, um cheiro de queimado. O cheiro, ele exala de fato. E você já percebe que quando você está no ambiente, você já percebe. Ao próximo de uma máquina, você já percebe. Ou a sensação, tem essa do tato, né? Do tato que você vê o calor que emana. Você falou que é interessante, o nosso corpo. E o tato, às vezes, não é só pela mão, né, professor? Sim. Não é só na mão. Mas a tua sensação, mas por outro lado, você já percebe algo que está de fato errado. Precisa intervir quando você já percebe no cheiro. Exatamente. Exatamente. E você vai perceber disso daí, e o olfato é tão importante, se você vai ver por lá dentro de casa nas receitas da culinária, o bolo já está bom. Por quê? Ou o bolo está queimando. O bolo está queimando. Ó, essa comida já passou do ponto. Você vai perceber pelo paladar, né? Pelo teu... paladar, aguça pelo olfato, aguça o paladar, você já começa a salivar. Está no ponto, até a manteiguinha, né? É. Ou senão você já pensa, poxa, vai ser dessa vez que eu vou comer esse bolo, né? Porque ele queimou. Queimou. Né? Então, olha só. Que não seja assim, né? Que não seja assim, com certeza não. Então, olha só, a audição, pessoal, partindo, né, pro terceiro sentido, aí é importante que vocês percebam a necessidade de cada um. Então, a audição, ela é também de suma importância, porque ela vai ser o alerta em caso de algum problema, né, com o toque de uma sirene. Já pararam para pensar, se não tiver o sino lá dos meninos, o que vai ter que ser feito? Vai ter que passar com uma campainha, né? Batendo, né, para avisar que vai ter troca de aula, que já está na hora do intervalo. Então, são situações, né, que acontecem no dia a dia e tem que ser percebidas. O aluno percebe que está na hora do intervalo a partir do momento que toca o sino. Porque se não tocar o sino, eles nem... Bom, se a aula estiver chata, né, não sei se a minha aula está chata, né, o pessoal está vendo a hora de ir embora, né, mas os alunos, quando está numa aula legal, eles passam direto do intervalo e nem vê. Né, Luiz? Verdade. Nem vê que já passou a hora do intervalo, né? Então, assim, o sino é utilizado para demonstrar essa condição do espaço, tá? Apesar de que a primeira associação que a gente faz com a audição é a música, né? Mas vocês estão vendo que também é utilizada para outros recursos. Então, partindo para o que a gente, né, diz que é o mais importante ali para a questão de percepção do espaço, que é a visão. Né? A visão ela é utilizada, né, os recursos gráficos, elas são utilizados nas estradas, por exemplo, nas ruas, né? Por exemplo, quando você vê sinalização, 40 km por hora,
Você já sabe a condição daquele espaço. Se você está numa estrada, uma rodovia, que tem uma sinalização lá 100 km por hora, você sabe que a atuação naquele espaço é diferenciada. Entendeu? Então, assim, o recurso visual é utilizado em todas as situações, até mesmo no ambiente escolar, onde a gente vê placas, né, com sinalizando hidrantes, sinalizando ambientes impróprios, esse tipo de coisa. E por último, né, o paladar, a questão dos alimentos, né, ou perceber, né, que o alimento está estragado, ou que aquela substância é perigosa, né. Então vamos lá, para a questão número 2, né. Sim. Então cada um dos 5 sentidos humanos é capaz de fazer a leitura espacial do ambiente, né. Então algumas pessoas possuem esses sentidos com deficiência, como a visão, né, que eu acabei de falar no exercício anterior, que é um dos principais sentidos do homem, né, porque ela percebe os recursos visuais e eles que são os mais utilizados. Por exemplo, aqui, né, na nossa teleaula, a gente tem 2 recursos utilizados pela visão. Né? Um é a teleaula que acontece e outra a tradução, né, para as libras. Né? Perfeito. Então são 2 recursos visuais, 2 formas, né, de interpretação desse espaço educativo, né, diferenciadas, né, e as 2 ocorrem pela visão. Né? Perfeito. Nesse caso, por exemplo, pessoas com deficiência visual só teriam audição, né, para poder, né, nesse caso, né, para poder interpretar, né, esse espaço e essa relação. Então tem um recurso de leitura especial, né, com uso do tato. Qual o nome dessa escrita? Tá? Então a libra que está aqui, ó, como a B, ela é visual. Né? Ela é visual, ela é um recurso, né, de interpretação das palavras de forma visual. E o braille é tato, né? A questão do uso do braille, né, que são aqueles pequenos pontos, eu não sei, né, como é que funciona, né? Mas eles são, né, você vê aqueles pontinhos assim junto das placas, que as pessoas, né, só de passar o dedo, né, naquela condição ali, naquela placa, consegue identificar o que é, né, aquele espaço. Perfeito. E o que não é. Como é que está aí a nossa interação, professor Luiz? Professor, estão participando. Por exemplo, o Ouro Preto nós falamos, né, tem ainda a questão número 3, a 3 não chegamos ainda, né? Não, vamos ainda chegar. Não. O Espigão, na número 2, o Jorge de Espigão, respondeu a questão 2C. Gente, postem, né? Eu acho que vale a pena essa interação. A gente agradece também o pessoal do Polo do Centro. Na questão 2, também os alunos do Polo Centro, opção C. Depois nós temos, mas aqui não só os que responderam na questão número 2. Nós estamos tendo problema de sinal, professor. E tem ainda o pessoal da questão número 1, só retornando um pouquinho, professor, São Francisco Guaporé também participou na questão 1, só que faltou eles colocarem um dos 5 sentidos. Eles colocaram 4. E qual foi? Qual será que eles faltaram? Eles colocaram olfato. Talvez foi na hora de digitação, tá, gente? Eu peço desculpa aqui, mas não é minha não, mas é o que eu transcrevi. Mas foi postado olfato, paladar. Professor, muda um pouquinho só pra gente ouvir, vamos ver se eu consigo interagir. Qual será que eles esqueceram? Olfato? Esqueceram não, qual que não chegou até aqui, que ficou pelo caminho, né? Nessa migração do espaço. Olfato, paladar, audição, visão e tato. Tato, não é isso? Tato. E o tato é importante, né, professor? E como tato é importante. Né? A gente viu ali quais são as necessidades, o que nós podemos perceber com o tato. Tá? E eu fiquei feliz aí com a interação do pessoal, com a questão da compreensão da necessidade do braille. Então vocês já identificam, né, o braille como um recurso, né, de interação espacial de pessoas com determinada
deficiência ou necessidade especial, né? E, né, consegue promover essa preocupação, digamos assim, para os administradores, né, ou para as pessoas que, né, trabalham nesse ambiente, tá? Perfeito. E então, vamos para a questão 3, professor. Vamos ver o que o pessoal respondeu aí. O que é uma planta baixa e qual a sua principal utilização? Eu também queria falar o seguinte, as alunas Cristina lá do Polo de Ouro Preto, da mesma forma, olha, desculpe expor assim, mas eles também na hora de digitação, acho que ficou pelo caminho, professor. Ah, tá. Também faltou um dos 5 sentidos, vamos lembrar sempre dos 5 sentidos. O tato, de novo, acho que ele tocou o tato, tá bem? Mas na questão 3, a Cristiane... O tato aí, até fazendo uma alusão, você acabou de usar o tato, né? O tato. Para poder digitar. Para poder digitar. Não, mas eu faço a transcrição dos módulos. A Cristiane e a Cibele, lá de Ouro Preto, na questão 3, elas falaram o seguinte, a planta baixa é o desenho de uma construção na altura de 1,5 m a partir da base. Nossa. Ou seja, a partir da base, é uma parte do projeto que representa um edifício vista por seus lados. Né? Aí são as vistas, né? Quem que falou isso? Essa é a Cibele e a Cristiane, lá de Ouro Preto. Beleza. Maravilha, né? A questão número 3, a equipe aqui do Zona Norte, está tão próximo de nós aqui, a questão número 3, o Osimar, diz o seguinte, é um desenho técnico que representa um determinado ambiente com suas instalações, elétricas, hidráulicas, paredes, etc. Ou seja, uma representação espacial que permite identificar a localização das instalações em geral, inclusive suas medidas. Excelente. Aqui tem... Eu vou aproveitar aqui para falar sobre esse pessoal, né, que respondeu aqui agora, agradecer, né, a participação de vocês. Né, eu fiquei muito feliz, né, com a interpretação das meninas lá de Ouro Preto, né, que falaram que elas, né, contextualizaram mais tecnicamente que a planta baixa. Realmente, né, uma representação em corte, né, vista de cima a 1,5 m de altura, exatamente isso. Né, a gente observa, né, a planta baixa, a interpretação seria essa. Perfeito. E ela é representada, né, como nossos colegas aqui de Porto Velho? Sim, de Porto Velho. Nossos colegas aqui de Porto Velho, o Osimar, né, falou sobre a questão, né, da interpretação de dimensões e instalações. E realmente é isso, né? Hoje, quando nós pegamos os projetos, né, da nossa edificação, a gente tem lá o quê? Projeto de arquitetura, que vai ter a planta baixa, vai ter os móveis, né, uma planta baixa de layout, né, onde você vai ter a disposição dos móveis, quais são os móveis que estão lá dentro, um projeto de instalações, né, elétricas, né, onde a gente vai ver os pontos elétricos, quais que são os eletrodutos, quais que são os condutores utilizados, né, para executar, né, esse ambiente, né. A gente também, instalações de água fria, instalações de esgoto também são representadas em planta baixa. Alguns tipos de instalações, elas requerem alguns tipos de representação especial. É aí que a gente vai entrar em, por exemplo, fachadas, ou cortes, ou vistas isométricas. Sim. Onde que a gente usa principalmente as vistas isométricas? Instalações prediais de água fria, né? Porque como ela requer caimentos, né? Requer descidas, esse tipo de coisa, é importante que a gente tenha essa visão para poder interpretar como aquilo se distribui dentro do espaço, né? Muito bem colocado pelo Osimar. A questão número 3, o Jorge, lá de Espigão, ele diz o seguinte, a representação do planta baixa é como se dará a organização e a construção da obra. Exemplo, parede, instalações sanitárias, tubulações e eletrodutos e planos horizontal de uma edificação.
Exatamente. Mas a gente tem que lembrar de um detalhe, aí o pessoal de Espigão. Isso aqui o Jorge de Espigão. O Jorge de Espigão, olha só. O importante é a gente saber que a planta baixa não é só utilizada, né, na época de construção, né? Mas quando você inicia a operação, né, dessa edificação, né, você tá, né, aquilo ali começa a funcionar com uma máquina, né, ela também é utilizada, né, ou até muitas vezes corrigidas por alguma dificuldade que foi encontrada em obra, né, teve que fazer uma modificação ali, eu acho que, né, qual é o nome do... O Jorge fez aqui. O Jorge, né, que de Espigão aí, você que às vezes pode ter acompanhado uma construção, uma ampliação, você pode ter, né, se deparado com a situação de ter uma alteração de projeto, né, e às vezes você tem que, né, informar aquela pessoa que fez o projeto para fazer essa modificação e você ter o real atualizado ali na sua mão. Que é o dia que você for fazer a manutenção, for precisar, né, fazer uma correção de alguma situação que tenha ocorrido, você vai buscar esse recurso, né, muito mais simples, né, do que você sair quebrando tudo, né, para ver tubulação, acabar, né, com o revestimento cerâmico, né, para poder fazer uma manutenção, muito mais complicado. Então a planta baixa é utilizada, né, principalmente como recurso para construção, para manutenção e para ampliação, né? Imagina, se você já tem as redes prontas, né, você pode simplesmente conectá-las, né, à nova expansão, esse tipo de coisa. E aí, professor Luiz? Tem mais aqui em Porto Velho, o pessoal centro da questão número 3, os alunos, eu acho que estão divididos em dois grupos. O grupo 1 diz o seguinte: planta baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção feita em geral, a partir do corte horizontal à altura de 1,5 m a partir da base. Nela, devem estar detalhadas em escala as medidas das paredes, comprimentos e espessuras, portas e janelas, o nome de cada ambiente e o seu respectivo nível. Maravilha, né? A questão 3, ainda do grupo 2, daqui do Porto Velho Centro, eles dizem o seguinte: é o nome que se dá ao desenho de uma construção feita em geral também, tá? Com corte, ou seja, que ele acrescenta mais, com corte a partir de altura de 1,5 m a partir da base. Ajudam a elaborar os projetos complementares, como os de estruturas e os diversos projetos de instalações como água, esgoto, águas pluviais. Perfeito? Exatamente. É importante a gente, né, lembrar que o primeiro projeto que sai do forno ali, né, para os outros profissionais atuarem, é o projeto de arquitetura. Ele que vai organizar os espaços, determinar seus níveis, né, seus comprimentos, suas larguras, a área determinada, pé direito. E com base nessas informações, projetistas, né, engenheiros eletricistas, né, que nem o professor Luiz Carlos, vão atuar ali para distribuir, né, esses eletrodutos, esses condutores, né, vão distribuir naquele espaço, aproveitando aquele espaço. Ou seja, a partir do momento que o arquiteto determinou os espaços, né, o outro profissional vai atuar como ele vai adaptar aquele espaço a uma determinada condição, né? Ou como aquele espaço vai ser refrigerado, como esse espaço vai ser iluminado, como esse espaço vai fornecer, por exemplo, eletricidade, os pontos onde vão ficar, né? E não só a questão da elétrica, hidráulica, sanitária, a mesma coisa, né? A partir de que você fez aquela forma, né? Aquele desenho do banheiro, aquela planta abaixo do banheiro, que os alunos colocaram muito bem, a questão do corte a 1,5 m, né? Você percebendo as instalações sanitárias, você pode deixar um ponto de água, um ponto de esgoto para uma pia, né, para um vaso sanitário ou para um chuveiro, se for o caso. Perfeito. Não tivemos mais nenhuma outra resposta, professor. Eu acho que estamos aqui, mas está bem interessante, né, essa questão mesmo, né? E eu vejo algo aqui interessante, desculpa. Esse ambiente é nosso, é nosso espaço. Nós temos algo em comum, que à primeira vista, tipo assim, parece que não é que se competia nos espaços, e a gente percebe alguns profissionais até, professor, na relação arquiteto e engenheiro. Então, aí um dia perguntaram
um dia perguntaram, um amigo meu perguntou, o que esse arquiteto entende de iluminação para ele fazer projeto de iluminação? Hoje a gente percebe que tudo, não é verdade? Uhum. O engenheiro ele sabe fazer o tipo de fio, o cabo que precisa, como é que vai ligar e desligar. Mas o tipo de lâmpada adequado, que melhor identifica o ambiente, eu acho que essa interação entre arquiteto e engenheiro porque o engenheiro ele não tem não tem esses detalhes, essa percepção dos espaços. Essa sutileza, né? Essas sutilezas, assim, para poder explorar os ambientes. Então, a que lâmpada coloca ali, depois você vai ver, não, ó, e hoje tá, pelos recursos tecnológicos, você fala, não, procura um arquiteto que ele conhece bem, ele sabe qual a lâmpada, a cor da lâmpada, você reforça um quadro, reforça uma parede, da profundidade, né, professor? Da ambiente, só com iluminação. Então, gente, vale a pena realmente a gente aprender a explorar esses ambientes. Hoje, essa aula, assim, eu acredito, professor, que a gente conseguiu avançar, para mim, principalmente, que dirá para vocês, de nós, assim, entendermos, explorar, se relacionar bem com esse espaço, né? É isso mesmo, professor. Eu fico feliz porque é interessante essa questão da relação entre arquiteto e engenheiro, que a nossa maior preocupação é saber como é que funciona esse espaço, como as pessoas vão se relacionar ali, né? Eu vou até vou colocar uma curiosidade para a gente acabar, né, finalizar a nossa aula de hoje, né? O dia que vocês forem, por exemplo, num provador, né, por exemplo, né, no shopping center ou numa loja, percebam que tipo de luz que tem naquele provador. Provavelmente vai ser uma luz amarela, né? É uma luz, né, que promove tem uma reprodução de cor, né? Ela promove uma reprodução de cor diferenciada que faz você mais bonito. Né? Vocês vão perceber, né, que a luz amarela, né, torna as cores mais vivas, né, do que a luz branca, que acaba deixando a gente um pouco pálido. Né, professor? Eu acho que eu estou um pouco pálido aqui hoje com as luzes do nosso estúdio. Tá? Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Né? Obrigado, professor Alain. Então, nos vemos na próxima. Nosso abraço.